Olá pessoal, eu sou Tatiana Cantadori, trabalho com ferramentas quânticas de acesso à consciência. E hoje eu vou falar para vocês sobre campo eletromagnético e a nossa criação, a criação de uma nova realidade. Então, pensamentos, sentimentos e emoções emitem uma vibração nesse campo eletromagnético. Se eu faço pensamento positivo de que eu quero uma nova realidade, faço uma visualização, mas eu não estou conseguindo isso, o que está acontecendo? Lá no meu subconsciente, eu possuo crenças de que aquilo não é possível, ou eu possuo crenças contrárias àquilo que eu gostaria de criar, que eu não estou criando. Eu vou emitir uma vibração para o universo e é aquilo que eu vou receber de volta. O nosso cérebro, ele possui neurônios e esses neurônios fazem sinapses cerebrais e essas sinapses cerebrais, elas vão estar ligadas a sentimentos. Sentimentos em que constantemente eu estou fazendo, vão criar receptores para aqueles sentimentos. E como se fosse um vício, eu continuo condicionada a certas situações para que eu continue vibrando naquilo, para que eu continue obtendo aquele sentimento. Então eu fico viciada num padrão de sentimento. Como que isso se dá? Quando eu tenho uma crença lá no meu subconsciente de alguma situação, um padrão de escassez, um padrão de medo, um padrão de raiva, né? Eu tenho essa crença lá, não adianta muitas vezes eu fazer pensamentos positivos, visualizações, que lá, aqui na minha parte racional, eu estou falando que eu quero uma mudança. Mas lá no meu subconsciente eu tenho um padrão de crença que não me deixa realizar isso, não me deixa co-criar isso. Aquele padrão de crença faz com que eu continue vibrando naquele sentimento e esse sentimento que eu já possuo receptores, ele vai sendo condicionado e eu vou constantemente criando esse sentimento em mim e nas minhas células. Então a memória celular carrega também essa emoção. E aí eu continuo vibrando naquele padrão. Para que eu faça uma alteração desse padrão, desse campo vibracional, eu tenho algumas ferramentas. Eu vou falar para vocês aqui de algumas que são as quais que eu trabalho, né? Obviamente, eu não sei todas as ferramentas, nem posso ter o conhecimento de todas as ferramentas, mas essas são ferramentas que podem alterar esse campo eletromagnético e fazer com que você vibre aí de uma nova forma e comece a co-criar ou a criar uma nova realidade para você. Então, inicialmente, as barras de Axis, o que elas fazem? Através de toques sutis na cabeça, você vai mudar um padrão de onda cerebral e você vai fazer uma descarga eletromagnética dos pensamentos, sentimentos e emoções que estão fazendo com que o seu campo eletromagnético vibre numa frequência que é a frequência que você quer mudar. Então você faz essa descarga eletromagnética e isso vai fazendo com que você vá mudando esse padrão energético, essa vibração, isso que você ressoa para o mundo e que faz com que as coisas, você atraia situações, problemas, enfim, aí, traumas e dramas na sua vida. A outra ferramenta é o Theta Healing, que o Theta Healing ele vai fazer, você vai conduzir a pessoa no estado Theta cerebral e a partir desse estado você vai fazendo perguntas para encontrar a crença raiz que está provocando essa emoção, esse sentimento, esse padrão de vibração. Você vai pedir para o atendido para que seja cancelado, anulado, finalizado e resolvido nesse padrão de onda Theta cerebral, que é o mais fácil que você tem de mudança, e depois você vai fazer um download, você vai trazer para ele uma crença mais expansiva e vai trazer também downloads de sentimentos, porque muitas vezes nós não temos na nossa memória celular aquele sentimento que a gente gostaria de ter. Seria um sentimento de abundância, de prosperidade, de riqueza, de paz, de calma, de tranquilidade. Muitas vezes eu não tenho isso na minha memória celular. Eu não sei como me fazer sentir isso. Então, as pessoas falam assim, vibre aquilo, sinta aquilo, mas muitas vezes eu não tenho esse padrão na minha memória celular. Através do Theta Healing,
você consegue trazer um download de como a pessoa se sentir assim. E ela começa a passar a vibrar isso. Através dessa vibração, dessa mudança no seu campo eletromagnético, você começa a fazer essas mudanças naturalmente. Você passa a vibrar isso e você começa a atrair uma nova realidade. E aí sim você pode criar essa realidade que você gostaria de estar criando. Outra ferramenta dentro do Access Consciousness são as perguntas. Por quê? Quando eu faço uma afirmação, né, eu faço isso com a minha mente racional, mas o meu subconsciente não entende isso. Ele está condicionado a outro padrão. Então ele me diz constantemente que aquilo não está certo, que não é verdade aquilo. Ele não acredita naquela afirmação. Quando eu faço uma pergunta, o que acontece é que eu abro uma possibilidade do meu cérebro falar assim, peraí, quais são as infinitas possibilidades disso aparecer? Veja como é mais expansivo. Quando eu pergunto, eu não estou afirmando que isso está acontecendo. Eu estou buscando as infinitas possibilidades disso aparecer. Então, essas ferramentas dos processos verbais do Axis faz com que você acesse a consciência daquilo que você tem na sua vida que você gostaria de mudar, por que você está fazendo aquilo, né? Como você está fazendo aquilo, e para que você busque as possibilidades de que seja alterado aquilo. Além dessas ferramentas, também existe a ferramenta Hertz, de músicas Hertz. Essas músicas Hertz, que não são qualquer música, é uma música de uma determinada frequência, então tem frequências para o padrão, para você estar vibrando num padrão de alegria, que é o padrão que mais cocria, né, no universo, é um padrão mais elevado. Você pode estar ouvindo essas frequências e aí o que vai fazer isso? Ressoar no seu campo e você começa a ressoar igual, né? E você pode mudar isso que você gostaria de mudar. Mas se você tem uma crença aí, lá atrás, você pode fazer essa mudança por um determinado tempo e depois voltar para o outro padrão. Por isso que a mudança da crença, ela é mais efetiva, tá? Muito embora as frequências também vão auxiliar que você comece a mudar essa vibração que você está emitindo e que não está criando aquilo que você gostaria ou que está criando problemas na sua vida, né? As ferramentas que hoje eu gostaria de falar são essas e também os processos corporais de Access Consciousness que começam a mudar esse padrão de vibração no seu corpo. Porque assim, a pessoa que está aplicando o processo corporal em você vai aplicar uma energia, um padrão energético no seu corpo e vai mudar uma frequência corporal. O que é isso? As suas células, né, o seu corpo, ele carrega aí emoções que ficam bloqueadas no seu corpo, tá? Eu vou dar um exemplo de um dos processos corporais, que é um dos que eu trabalho com 50 processos corporais de Access Consciousness, mas eu vou dar um exemplo de um. Existe um processo que se chama biomimetização. O que você faz? Você copia caminhos, padrões e realidades de outras pessoas. Quando você vive numa mesma família, onde as pessoas são mais depressivas ou estão vibrando um padrão de escassez, e de repente você é um curador nato e você com o seu corpo, você faz o quê? Você copia caminhos, vias e realidades e dores dessas pessoas numa tentativa energética de curá-los. Quando nós aplicamos o processo de biomimetização ou nós nos auto-aplicamos, se nós temos o curso de biomimetização, o que você vai fazer é eliminar isso que você está fazendo, da mimetizar, de copiar o caminho e realidade de outra pessoa e dissipar toda essa carga que está no seu campo, fazendo aí mudanças também na sua vida nesse campo eletromagnético. Então hoje é isso que eu gostaria de falar para vocês. E dessas ferramentas, de algumas ferramentas, e existem diversas para que você mude esse padrão. E você pode também começar a fazer posturas, né? Uma das posturas aí que eu indico muito é a postura de personagens aí, por exemplo, a postura da Mulher Maravilha, que é aquela postura que você coloca as mãos na cintura, assim, né? Uma postura de empoderamento. Você está fazendo isso
muitas vezes na frente do espelho. Você está se vendo nessa postura de empoderamento. Isso também pode te levar a começar a vibrar num padrão mais alto. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês.